Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais uma Academia da Alma. Boa noite. O meu boa noite foi bem mais legal que o dela, né? O dela foi só boa noite. A Cíntia já esteve aqui muitas vezes, né? Então tá bom. Seja bem-vinda, Cíntia, de novo, agora no novo formato da Academia da Alma, né? Ficou muito bonito, por sinal. Isso, nós tivemos aquele do passado, eu ia falar mais pobre, essa aqui mais rica. É melhor não, né? Não. Não. Esse aqui mais moderno, visual mais moderno e tal. Mas a Academia da Alma é a mesma, né? O que é importante não é visual, o cenário, estético. visual, mas essa conversa que a gente tem aqui, que sempre é muito proveitosa. E hoje nós vamos continuar falando sobre essa construção de uma maravilhosa boa vida. Só que o tema de hoje, né, por uma série de circunstâncias, talvez a gente tivesse que ter abordado antes da semana passada, né? Na semana passada com a Rosana, a gente falou sobre começar de novo, a ideia de recomeçar. Que parte do princípio de que, às vezes, a gente está buscando a maravilhosa boa vida e nem é sempre para frente que se anda. Às vezes a gente tem que dar uns passinhos para trás, né? Volte 5 casas e peça perdão ao seu irmão. É isso, né? No jogo do discipulado, Mais ou menos por aí. a gente tem que caminhar assim. Hoje nós vamos falar sobre dar meia volta agora. Ou seja, nós estamos falando do passo antes de errar. Isso é muito importante se localizar. Mas por que está acontecendo agora, não aconteceu antes da Rosana? Nossa irmã Cíntia teve dengue, né? Ela ficou dengosa. Ela já é um pouco, mas ficou mais, teve febre. Aí ficou impedida de estar aqui, nós tivemos que fazer a troca. Trocar, adaptar. Mas ela está aqui, agora 100%. Isso, protegida contra qualquer Aedes aegypti. Muito bem. Você viu que lá saiu uma febre nova aí, né? Até a febre contra crente, né? Oropox. Chama. Ai, meu Deus. Eu não ouvi isso. Eu vi. Achei muito interessante. Falei, essa febre dá em crente que não ora. Saiu aí. Mas brincadeiras à parte, é de um outro mosquito aí da Amazônia. Um negócio seríssimo. Bem, então, falando sobre dar meia volta agora, nós vamos ler o texto de Mateus, capítulo 26, versículos de 31 a 35. Mateus 26, de 31 a 35. Antes da leitura, eu quero convidar você a fechar seus olhos, né, para a gente falar com Deus. Maravilhoso bom Deus, te damos graças por essa oportunidade de estarmos aqui, de lermos a Tua Palavra, meditarmos nela, é um privilégio que temos, né? Te agradeço a melhora da Cíntia, sua recuperação, te agradeço porque ela está aqui, saudável, e ela pode participar desse momento, como muitas vezes já participou e abençoou a minha vida e a vida de outras pessoas. E não vai ser diferente nesta noite, não por causa dela ou de mim, mas por conta do Senhor. Obrigado por Tua Palavra, ela sempre fala, mas que a gente esteja sempre atento para que a Tua Palavra fique gravada no nosso coração e a gente assim não peque contra o Senhor. Ajuda-nos, Pai, nesta noite, oramos em nome de Jesus. Amém. Diz assim o texto de Mateus 26, de 31 a 35. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Bem, a maioria de nós já conhece esse contexto, né? Jesus está ali agora de forma muito mais clara.
avisando aos seus discípulos que ele está caminhando para a morte. Jesus já tinha falado isso outras vezes, né? No contexto bem anterior, talvez anos antes, Jesus já tinha falado para Pedro a necessidade que ele tinha de morrer. Pedro repreende Jesus, e é nesse contexto que Jesus diz, arreda Satanás, né? Que para eles não fazia sentido, e não fazia mesmo, né? Se eu tivesse no lugar deles, talvez eu pensaria do mesmo jeito. 99,9% de chance, né? A gente não pode achar que, se eu tivesse lá eu não faria diferente. Então Jesus aqui está claramente, a ceia, última ceia junto, tem aquele momento de despedida, e Jesus faz um alerta de que Pedro o negaria. Pedro nega isso com todas as forças, né? Não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer, e a gente sabe que no final ele fez. Então a perguntinha para nós, né, Cíntia, e para todos nós que estamos participando da Academia da Alma, chega um determinado momento que a gente tem a oportunidade de dar a meia volta. A gente está caminhando numa direção e Deus está falando, não vai por aí, não vai por aí, não vai por aí. E a gente está dizendo, vou sim, vou sim, vou sim. E o que acontece é que a gente se arrebenta, a gente quebra a cara. Eu costumo dizer para os pastores que fazem mentoria comigo que a gente não tem necessidade de aprender pelo erro. Não tem. Porque às vezes tem uma máxima, né, que as pessoas justificam e dizem assim, não, quem não aprende por amor, aprende pela dor. Isso para mim é furada. Porque assim, se você pode aprender pelo amor, por que você precisa da dor? Então aprende com amor, você nunca vai passar pela dor. Estou dizendo que a dor nunca vai acontecer, mas em muitos casos, nós é que fazemos com que essa dor aconteça, né? Todos nós. A gente vai analisar o Pedro, mas sempre tentando trazer para a nossa vida, ok? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje à noite. Olhando para o texto, aí já vem a primeira questão, né? A primeira pergunta. Jesus diz assim, esta noite todos vós vos escandalizareis comigo. É assim que está traduzido na ARA, né? Na Almeida Revista e Atualizada. Todos vós escandalizareis comigo. Só que se você está usando a NVI, está escrito que vocês me abandonarão. Então é interessante que a ARA, ela traz uma tradução muito mais literal ao texto grego. O texto grego, de verdade, a palavra lá é escandalizar. Na NVI, a tradução que ele faz é do que vai acontecer depois. Ou seja, Jesus vai para a cruz, isso é um escândalo no sentido de que ninguém esperava que o Messias morresse, né? Afinal, ele foi aguardado e prometido por séculos, né? Todos os profetas falaram do Messias, que ele viria para restaurar Israel. E quando o Messias está na cruz, isso é um escândalo no sentido de que faz os discípulos irem embora. Eles vão abandonar o Mestre nessa perspectiva. Nós vamos destrinchar esse tema hoje de vários aspectos, mas a primeira questão que eu penso é sobre o abandono, né? O abandonar Jesus, o virar as costas para Jesus. Nós que estamos aqui na caminhada, eu estou falando com a Cíntia, na minha cabeça não passa em hipótese nenhuma que a Cíntia algum dia vai virar as costas, né? Também não passa na minha cabeça que o Fábio vai virar as costas, né? Não tem. Eu espero que você pense a mesma coisa de mim. Ela riu, fiquei preocupada, né? Prefiro não comentar. Que isso, gente? Você deixa no ar, as pessoas vão achar o que de mim, né? Muito bem, então vamos falar sobre essa questão de abandono, assim. Como é que essa coisa do crente abandonar Jesus, porque parece uma coisa muito distante, como parecia para Pedro, e se tornou uma coisa muito real em pouco tempo, né? Eu achei interessante que eu tinha lido na NVI, né? E aí aparece abandonar e não escandalizar, né? Uhum. Mas eu achei interessante a colocação do escandalizar. Porque é muito comum pra gente que está há muito tempo na igreja
se escandalizar até com o que consegue fazer de pecado. Eu não captei ainda não. Foi profundo demais, vamos lá. Às vezes a pessoa tá há tanto tempo achando que tá indo no passo certo, sem se autocriticar, sem se autoanalisar, que não percebe que está a passos e mais passos, cada vez mais perto de abandonar. Entendi. Não sei se o povo de casa captou, mas a questão não é nem ter a percepção de em que passo, em que momento da comunhão com Deus você está. Que o abandono ele não vem do nada, né? Pelo menos ali era uma situação muito específica, né? A gente vê Cristo sendo levado para a cruz, que era uma coisa que eles com certeza não esperariam do Messias. Mas e na nossa vida, que não tem mais esses extremos? Em que momento você se percebe abandonando? Sabe? Ninguém abandona de uma hora para outra. A gente... Para nós é que é de uma hora para outra, né? Assim, mas para aquela pessoa certamente existia dúvida, já existia conflitos, talvez ela não tenha externado, não tenha perguntado, mas já existia sinais de esfriamento, né? Eu falo isso porque eu olho você falando, eu olho para a minha trajetória e lembro de inúmeras pessoas que abandonaram a fé. Não é só esfriar o tão em casa, né? Chutaram não só o pau da barraca, chutaram a barraca, a fábrica da barraca, chutaram tudo. Não mesmo, apostataram completamente da fé. E eu fico pensando assim, em que momento, né? Porque eu não vi os sinais. Se eu tivesse visto, eu tinha alertado, né? Eu vi uma coisa comum de crente, né? Um esfriamento aqui, uma chateação ali. Comum que eu falo é que você vê em várias pessoas, né? Nada muito potencializado, mas do nada, da noite pro dia, sabe, fulano, não, fulano não é mais crente não. Caramba, olha a foto do fulano lá no Instagram. Meu Deus, né? E sem nenhum temor de mostrar que realmente não segue mais aquilo que professou durante tanto tempo. Isso me assusta, né? Sim. E eu vou te dizer que eu acredito até que seja um escândalo para a própria pessoa, da pessoa tomar aquele susto, eu já tô nesse nível? Você acha que a pessoa se escandaliza? Eu acho que em algum momento, quando ela desperta para o distanciamento, que como eu falei, não é de uma hora para outra. Mas depois que ela já abandonou, né? Depois que ela já abandonou, com certeza. Caramba, eu cheguei a isso, sabe? Nossa, eu realmente eu tô nesse nível, eu já tô fora, só tô fingindo que tô dentro. E aí, pega e confessa pra todo mundo, essa que é a verdade, né? A pessoa confessa pro externo e abandona as rotinas, né? Que envolvem a igreja e acabam revelando para as outras pessoas o que já está aqui, né? Então, assim, o abandono, ele vem aos poucos, né? Voltando à pergunta, qual a última parte da pergunta? Não, a pergunta é assim, não, eu falei só do abandono ainda, a minha questão é assim, todos nós estamos correndo risco com isso, porque quando você falava, eu lembrava de outra expressão de Jesus. A gente sempre lembra lá de João 16:33, né, quando Jesus diz assim, no mundo passais por aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? Mas no versículo anterior, se eu não estou enganado, Jesus fala para os discípulos que eles vão embora e ele vai ficar sozinho. Então, já tinha sido outro alerta para todos eles, né? Vai chegar um momento em que vocês não vão suportar me ver na cruz. Vocês não vão suportar caminhar comigo, vocês vão embora mesmo. Por que os discípulos estão todos trancafiados depois da morte de Jesus? O medo toma conta deles, né? Jesus precisa ir na direção dele porque eles estão tomados pelo medo. Então, como esse alerta foi feito para os 11 que estavam ali ao lado de Jesus, a pergunta é simples assim, esse sinal amarelo precisa estar aceso para todo discípulo ou só para aquele que está ruim, capengando aí na caminhada? Eu acho que ele tem que estar alerta para todos. Principalmente para os que acham que estão fortes.
O problema desse que acha que está forte é que ele não escuta ninguém, né? Exato. Porque o que está fraco, ele sabe das deficiências. Ele naturalmente fica mais alerta. Naturalmente ele fica mais alerta. Agora, quando você acha que você está bem, que não, estou sempre fazendo os meus devocionais, estou sempre orando. Vou sempre à igreja. Estou sendo sempre na igreja. Eu sou o filho mais velho da parábola do filho pródigo. Só que quando a gente está com os olhos fechados para as nossas próprias deficiências, né, por que achando que a gente não precisa mudar mais nada, achando que Deus já fez tudo, aí é que está o problema, porque se tem uma coisa que a gente não está perto de chegar da semelhança de Cristo, a gente sempre busca, mas não está perto. Então, uma das causas que você acha é que a gente não está atento àquilo que nos falta. Sim. A nossa deficiência. Então, as nossas deficiências acabam gerando brechas, né? Não aquilo que a gente faz, mas aquilo que a gente não faz ou deixou de fazer. Porque assim, Pedro estava junto com Jesus, mas ele não percebe que ele é presunçoso, né? Então é o que lhe falta. Exato. É percepção do que eu ainda não consigo fazer, ou do que eu preciso mudar. Às vezes a pessoa acha que ela já mudou tanta coisa que não precisa mudar mais nada. Não, eu também não vou conseguir ser santo que nem Cristo, então o que eu conseguir mudar já tá bom. Eu não preciso mudar tanta coisa assim, exigir demais de mim. Entendi. Bem, continuando, a gente olha assim no Pedro, quando a gente entende que essa ideia do abandono está ligada ao escândalo, né? Ou seja, Jesus está dizendo para eles, em algum momento vocês vão ser confrontados com uma imagem minha que vocês não estão preparados para isso. E vocês vão me abandonar. Faz até sentido, né? Fica mais fácil de entender, pelo menos para mim, assim, porque o abandono gratuito, ele é fútil mesmo, né? Fulano foi embora de casa. Por quê? Sem motivo algum. Não. Ali, eles vão embora porque Jesus está dizendo assim, vocês vão ter vergonha de mim, né? Ou vocês vão se envergonhar com tudo que está acontecendo e por causa disso vocês vão tropeçar, vocês vão me abandonar. Nesse sentido, o Pedro, quando fala, ele fala de um amor muito grande por Jesus, que eu não duvido que ele tivesse, né? Ele disse, eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou te abandonar. No curso de noivos, eu sempre falo para os noivos que a expressão nunca e sempre são muito perigosas, né? Nunca e sempre. Sempre vou fazer isso, nunca vou fazer isso. Eita, duas expressões que a gente não deveria dizer, porque a gente não tem essa perspectiva temporal. Então, questão de curiosidade, você já disse alguns nuncas para Deus assim? Senhor, nunca mais vou fazer isso. Não precisa dizer o que é, isso aqui não é uma academia da alma comprometedora, né? Nossa, eu acho que eu já perdi a conta de quantas vezes eu disse nunca mais vou fazer isso. Parou de dizer nunca? Tirou do vocabulário? Desisti de colocar no vocabulário na conversa com Deus. Eu acho que é muito interessante a gente se colocar nesse ponto de... Interessante não, é terrível. Se colocar nesse lugar da inflexibilidade de entender que você é forte o suficiente para nunca mais fazer alguma coisa. Você está em comunhão constante e como eu posso dizer, não razoável, mas equilibrada com Deus o tempo inteiro para você nunca mais fazer algo. Eu estava comentando aqui com o Fábio, teve até uma vez que eu confessei aqui na Academia da Alma que eu tentei me desviar. Ela tá falando dos bastidores, né? Eu tentei me desviar uma vez e aí eu descobri que eu realmente era cristã, não era filha de crente. E eu jurei, quando eu era criança e adolescente, que eu nunca me desviaria. Nunca. Eu não vou fazer que nem todo mundo, os meus amigos fizeram. Tudo bem. Se afastaram. Os pecadores. Negaram tudo que acreditaram a vida inteira. Eu fiz exatamente isso por pura birra com Deus. Por puro cansaço. Na verdade, não foi nem birra, foi cansaço. Cansaço de coisas que a vida trouxe, mas não durou nem 6 meses. Eu fui mais à igreja desviada do que crente. E assim, a verdade é que na minha percepção,
O nunca é uma ideia de que não deve passar pela nossa cabeça. Nunca. Então você acha que a gente deve cortar o nunca do vocabulário? Depende. Vamos lá, eu também não vou ser extrema, né? Não, é porque a minha pergunta é no sentido assim, até para te ajudar, o que está aqui na minha cabecinha, né? Para ver o que eu estou pensando. É que, ao mesmo tempo que eu acho dizer nunca muito perigoso, eu acho que se a gente cortar... Cortar de vez do vocabulário também não. Não, mas imagina assim, eu estou cometendo um pecado que está destruindo meu casamento. Uma coisa grave. O problema é que eu falei né? Aí se eu falar agora, o pastor está fazendo isso. Vamos pensar outra, né? O Zé das Couves, ele está traindo a esposa. Aí ele chega diante de Deus e eu aconselharia, dizer assim, você tem que parar com isso hoje, nunca mais você pode fazer. Sim. Então eu acho que nesse sentido, o nunca se torna um objetivo ideológico, por toda a luta que você tem que enfrentar, você não pode abrir a brecha de eu vou fazer de novo, nem que seja uma vez. Sim. Mas ao mesmo tempo, exatamente por isso que eu falei, é paradoxal, o extremista seria dizer eu cortar o nunca, mas o nunca ele revela a vontade de não mais fazer. Uhum. Então assim, se o nunca vem da intenção de não fazer mais, se o nunca vem da intenção de não se afastar, se o nunca vem da intenção de não abandonar, então ele deve, de alguma forma, ser o objetivo. Então a gente pode entender que o Pedro aqui não tem nada de presunção, ele tem de intenção. Sim. Eu não quero, se depender de mim eu não vou fazer isso, jamais. Não sei qual era a coisa do coração dele. Não dá para fazer a leitura, mas assim... essa é a intenção. É que sempre fazem a leitura do Pedro como se fosse orgulho, presunção, prepotência e tal. Mas, de fato, talvez ele tipo assim, Senhor, eu te amo tanto que isso não passa nem na minha cabeça, assim, nem no meu maior pesadelo. Eu pensei em já abandonar o Senhor. Jamais. Mas eu nunca li Pedro dessa forma, nessa frase. De quê? De presunção. Aí é que tá, eu acho que quando a gente tenta ler as pessoas, a gente comete o erro de sempre julgar só as palavras, né? Porque aqui na verdade a gente só tem as palavras, né? Sim, mas as palavras, as pessoas têm a tendência de tentar definir sentimentos com as palavras. E o sentimento dele era esse, não necessariamente uma presunção. Quando eu digo que eu nunca mais quero sair, é um sentimento. Não estou dizendo que eu sou incapaz de sair novamente. O pecado pode me levar a isso, o esfriamento pode me levar a isso. E é justamente por esse medo que eu prefiro... Mas em Cristo eu também posso vencer isso. E é por isso que eu prefiro manter o sinal alerta. E eu acho extremamente importante. Teve uma vez no PG com as meninas... que eu comentei, né, que o meu maior medo era ficar sempre na inconstância, porque a inconstância, ela leva a fraqueza que muitas das vezes as outras pessoas não percebem, só você e Deus que sabem. E essa coisa de só você e Deus saber, é que é o problema. Eu acho que quando eu comecei a mentoria, eu comecei justamente no intuito de ter alguém que sabe o que está se passando dentro da minha cabeça com mais proximidade. Para não cair na possibilidade do esfriamento total. De Você ter uma pessoa... de vista, né? De ter sempre uma pessoa me lembrando que eu preciso ligar o alerta. Que eu preciso estar atenta. Porque se passar... você entra na questão de começar a fazer tarefas e não o serviço ao Senhor, não o serviço ao reino. E aí, nessa questão de você trocar o serviço do reino por tarefas, você torna uma rotina aí a igreja e não estar no momento de culto, né? E é uma coisa que eu vejo acontecendo com muitas pessoas dentro do meio cristão. Seja da presbiteriana, seja de outra denominação, é uma coisa comum com o crente que já está há muito tempo
caminhando. É verdade. E aí ter sempre esse alerta ligando, peraí, você está afastando da comunhão. Você está se afastando dos seus momentos íntimos Está indo por esse caminho que não é bom. Isso aí. A gente estava falando de usar o nunca como uma intenção mesmo de não querer fazer. Isso me fez pensar numa outra palavra, né? Que é a obstinação. Eu gosto de pessoas decididas. Eu sou uma pessoa decidida. Eu sempre conto para as pessoas, eu não tenho crise nenhuma. Se eu for no médico hoje, com alguma dor, que o médico diga assim, a partir de hoje você não pode comer feijão. Eu digo, ok. Assim, eu amo feijão. Se disser, você não pode comer arroz, eu não como mais arroz. Acho engraçado que as pessoas sofrem, elas criam muita dificuldade. Poxa, feijão, meu Deus, sempre comi feijão, como é que eu vou viver sem feijão? Você é assim? Não, eu sou do grupo das pessoas obstinadas. Resolvemos o problema, tiramos daqui. Então você fala, não pode. Eu tirei o refrigerante, eu tive um engasgo, né? Por que eu não bebo refrigerante? Tem 14 anos que eu não bebo refrigerante. 14 anos, 3 meses... Não, 2 meses e... faz a conta dos dias aí. Não vou fazer essa conta não, que agora eu estou cansado. Eu tive um engasgo, fui na emergência, o médico falou assim, olha, eu vou te passar um exame, você leva num gastro, né, para você fazer, vai fazer endoscopia, vai fazer isso, aquilo, mas eu já vou te dar um conselho, corta o refrigerante da sua vida. Ele falou aquilo para mim, eu tirei. Porque foi tão ruim, eu fiquei 1h30 engasgado. O meu engasgo, ele não provoca falta de ar, né? Então, ele até me explicou lá, eu não corria risco de morrer. O esôfago ele para de fazer um movimento. De contração. Então, a comida parou aqui. Então, a sensação é de sufocamento, mas eu estava respirando, né? A comida não bloqueou tudo. Eu engasguei com uma garfada de arroz com feijão, só para você entender. Não era um pedaço de carne que bloqueou aqui, eu ia morrer sem ar. Mas a sensação era como se eu tivesse completamente sem ar. Eu falei, cara, foi tão ruim a sensação que para eu nunca mais ter que sentir isso, eu corto agora. Eu nunca mais, nem água com gás, nada que tenha gás. Não, tirei da minha vida. E não tive mais os engasgos, né? Quer dizer, eu ainda tive alguns episódios, porque eu tive que tratar, né? Eu tive que tomar remédio para ajudar o esôfago, mas não por conta do refrigerante ou de qualquer coisa com gás. Então eu me considero uma pessoa obstinada. Então a obstinação, ela tem 2 focos, né? Obstinado para fazer o bem e obstinado para fazer o mal. Ela tem os 2 lados. Você não é uma pessoa obstinada. Gostaria de ser uma pessoa obstinada? Mais ou menos. Mais ou menos. Por quê? Você acha que ser obstinado não é bom? Eu acho que para você ser uma pessoa obstinada, você tem que ter muito senso do... Isso é obstinação ou teimosia? Tem uma diferença aí, né? Eu ia dar o mesmo nome. Essa é justamente a pergunta que eu ia fazer. É que eu acho que a obstinação também cega, mesmo fazendo aquilo que é certo. E eu vejo isso na Bíblia. Por exemplo, assim, os fariseus eram homens tementes a Deus e muito obstinados. Sim. Em servir a Deus e guardar a lei. Mas não necessariamente estavam certos. Não, mas em algum momento eles já não conseguiam ouvir o que Deus estava falando. Então, eles tinham toda uma prática de oração, de jejum, de ir ao templo, de ouvir as escrituras. Eles estavam lá, sempre. Só que essa obstinação, essa prática regular, não os levou a uma vida de maior temor. Não para todos, né? Você tem Nicodemos, que foi um homem temente a Deus. Você tem outros fariseus, né? A gente não pode generalizar assim também. Mas, em sua maioria, eles eram obstinados e ficaram cegos. Então, essa é a questão. Esse desejo de dizer nunca vou abandonar Jesus, ele pode nos levar a outras portas que vão nos fazer abandonar Jesus de uma outra forma. O que você acha disso? Ou eu estou sonhando? Entendeu a pergunta? Você demorou tanto para fazer para ela que eu perdi o hábito dela. Assim que é ótimo. Não, a questão é simples. Por exemplo,
a gente pode ficar tão obstinado em, tá, eu vou ter minha vida com Deus, vou servir o Senhor, que talvez a gente não perceba que outras portas vão ficar abertas. Sim. Ou que até essa obstinação vá abrir outras portas. Sim. Aí é o que entra a questão. A comparação com os fariseus é muito boa. Porque quando você fica obstinado demais a fazer coisas, se torna uma regra, né? Não com um relacionamento. E pode levar exatamente isso. Você viver uma vida de regras sem necessariamente ter um relacionamento profundo com Deus. Vou dar um exemplo prático assim, até para ajudar os ouvintes, até para clarear o que eu perguntei. É um pai que ensina seu filho a ler a Bíblia. Ele diz, lê todo dia. Ele chega em casa e pergunta, você leu a Bíblia hoje, filho? Li. Não li. Poxa, então você está sem celular, está sem videogame porque você não leu a Bíblia. O que ele está fazendo está certo? Tá. Só que talvez ele esteja criando no filho um sentimento avesso. Talvez ele esteja esquecendo de dar amor ao filho. Ou seja, ele está tão focado que ele não pôde ler a Bíblia, ou se afastou de Deus por não ler a palavra, que talvez ele tente corrigir isso com todas as forças e acabe criando uma outra porta que ele não viveu e que ele nem imaginava viver. Sim, criando um filho que às vezes tem mais raiva de Deus por causa dessa religiosidade, dessa regra infinita, do que necessariamente o filho que tem comunhão com Deus. Ou até no lidar com as pessoas dentro do templo mesmo. Às vezes você não vai ter a empatia, a paciência para lidar com um novo convertido. Ou com um irmão que lida com o pecado há muito tempo e que tem dificuldade de dizer eu nunca mais vou fazer, né? É o que a gente fala muitas das vezes de pessoas com maturidade diferente dentro da fé, né? Você não vai ter talvez essa paciência e essa empatia para lidar com outra pessoa e pode ser uma pedra de tropeço para outra pessoa. Ou você vai se tornar a pessoa que aponta a lei para todo mundo, né? Uhum. Se a lei é o que mais importa para você, você vai apontar tanto ela para os outros que vai esquecer que a pessoa precisa ser tratada com Deus. E não necessariamente seguir uma regra que não tem nenhum amor e nenhuma compaixão, vamos dizer assim. Vi um resumo até aqui que a gente está fazendo uma conta muito difícil, uma equação de segundo grau com um grau de complexidade muito... A equação de segundo grau foi a expressão que eu usei, mas eu acho que é uma fórmula de física extremamente complexa, né? Física quântica. Porque, deixa eu mostrar assim o que está aqui na minha cabeça. Nós falamos que há uma possibilidade real de abandono para qualquer um. Beleza. Todo mundo tem que estar com estado de alerta. Seja você muito crente, muito novo, muito velho, muito não crente, sinal de alerta para todo mundo. E aí nós percebemos que, para resolver isso, Pedro disse que nunca trairia Jesus. Vai me acompanhando para depois você não dizer que ficou perdido, hein? Aí Pedro disse assim, nunca vou te abandonar. A gente viu que o nunca, ele tem dois lados dessa moeda. Ele precisa ser dito com uma intenção, mas ao mesmo tempo a gente não consegue dar garantia de que ele vai acontecer. Certo? Uhum. Aí nós falamos então de se tornar uma pessoa obstinada, achando que essa obstinação vai garantir o camarada a cumprir o nunca, né? Mas a gente percebe que quando a gente é obstinado a cumprir, eu nunca vou trair, a gente pode abrir outra porta. Que é isso? A gente então chegou a essa fórmula extremamente difícil. Porque, então, como é que eu resolvo? Isso me fez pensar que só Deus pode nos ajudar dando estalos. E aí eu lembrei da história que deu origem a esse tema, né? James Bryan Smith, que é o autor do livro Maravilhosa Boa Vida, Maravilhoso Bom Deus, Maravilhosa Boa Comunidade, a trilogia, ele conta uma história bem interessante.
existe um marinheiro, eu imagino ser uma história real, né? Não lembro, mas acho que é uma história real. Marinheiro muito experiente, com um navio muito grande, ele estava indo numa certa direção, quando ele percebeu no radar um ponto, ele achou que era outro navio, e ele mandou uma mensagem para o navio: dê meia volta agora, né? Ele mandou o cara dar meia volta, mudar de direção, na verdade. Falou: muda de direção, porque eu sou maior, eu sou o comandante tal, com X anos de experiência. E aí do outro lado, a mensagem que ele recebeu no rádio foi: dê meia volta. A pessoa do outro lado ignorou ele. E ele ficou muito chateado, né? Ele falou: a pessoa não entendeu o que está do outro lado. Aí ele mandou outra mensagem: olha, eu estou num navio tal, esse navio é enorme, para eu fazer essa mudança de curso ela é complexa, e eu sou um marinheiro muito experiente, eu solicito que você mude de curso. E aí a pessoa do outro lado falou: dê meia volta. E aí ele tirou todos os cursos que ele fez de marinha, e começou a esbravejar e brigar com a pessoa que estava do outro lado do rádio, e disse: você não me conhece, você não sabe quem eu sou, papapá, papapá, eu sou fulano, tal, tal, tal. E quando a pessoa do outro lado disse: tudo bem, dê meia volta agora, porque eu sou um farol. Ou seja, ele achou que estava brigando com alguém que estava no outro barco, só que do outro lado era um farol que não dá para mexer. Então ele tinha que dar meia volta, não era opcional, ele tinha que dar meia volta. E eu fico pensando assim, só Deus pode nos ajudar realmente dando sinais que nos alertem quanto a esse abandono, quanto a nossa obstinação. Mas como é que a gente ouve esses sinais? Ou vê esses sinais? É interessante, né? Eu acho que se desse para ser obstinado em alguma coisa, seria em ter um relacionamento real com Deus. Não letras, não uma oração programada, não uma oração repetitiva, mas ter sempre sensibilidade à voz do Senhor. Acho que uma das coisas mais difíceis é você ter discernimento, né? Diante de Deus. E acho que a única forma é você literalmente sempre buscar ter sensibilidade ao que Deus fala com você. Que uma das coisas que pode acontecer é você se tornar insensível ao que Deus está falando no púlpito, ao que Deus toca no seu coração através da palavra, ao que te comove a chorar ou falar com completa sinceridade diante de Deus. É muito fácil a gente se perder na nossa concepção de que já estamos bem. Se a gente não ficar literalmente o tempo todo buscando se voltar para Deus e se tornar cada vez mais sensível ao falar dele, a palavra, o que ele está dizendo para a gente, é fácil se perder. É fácil se tornar a pessoa que liga mais para as leis do que relacionamento. Você usou a palavra discernimento, essa é uma palavra que eu tenho usado muito nas minhas orações. Não é algo fácil de perceber, né? Mas eu acho que a gente tem que usar a palavra, isso é a minha concepção, né? Porque ao usar eu me torno mais atento. Por exemplo, todo dia eu oro por 8 famílias diferentes. Hoje você estava na minha lista de oração, eu te mandei oração. Por coincidência divina. Só que antes de orar, eu tenho uma oração minha que eu digo assim: Senhor, eu conheço os meus irmãos, eu posso dizer um monte de coisas, né? Às vezes eu sei situações que eles estão passando, eu posso falar coisas que vão alcançar o coração, porque eu sei gostos, mas eu quero ter discernimento, então eu quero que o Senhor coloque na minha boca palavras que precisam ser ditas para eles. Eu digo isso
Eu não oro por ninguém sem fazer essa oração. E às vezes eu me pego fazendo uma oração e aí eu gravo o áudio do WhatsApp e mando direto. Eu mando, às vezes eu me arrependo, porque eu falo assim, caramba, eu não falaria isso naturalmente. Mas é extremamente interessante que aquelas que eu tive mais medo, geralmente as pessoas retornam falando de detalhes de palavras que eu usei, né? E eu fiquei assim, rapaz, isso de verdade para mim é um mistério. Não, mas é misterioso no seguinte, porque às vezes a gente fala de discernimento, pode parecer na cabeça das pessoas que vai vir uma lâmpada e eu sei o que você quer dizer. Mas é de sensibilidade mesmo, de aquilo está claro para você. Você falou, mas por que você falou? Não, falei que está claro, mas não tinha nada, não tinha um papel, não tinha uma orientação, mas está claro dentro do seu coração, você falou que foi Deus que mandou. Então eu acho isso extremamente interessante, mas ao mesmo tempo extremamente desafiador. Né? Sim. Você começar a ter a percepção de que realmente foi Deus que tocou seu coração para fazer algo, para falar algo, no primeiro momento, principalmente, é você que por que eu falei isso mesmo? Senhor, me perdoa, foi da minha boca. Mas quanto mais você se torna sensível, mais você vai percebendo que foi Deus quem te fez falar, foi Deus quem te moveu. Você não chorou só por emoção, você chorou porque Deus te tocou naquele momento, porque aquilo precisava ser mudado em você. Sabe? Em devocionais em casa, eu ouço muito as meninas falando de... porque eu estava lavando a louça, eu comecei a louvar e comecei a chorar e comecei... Mas é isso, percepção de que você em todo momento está ligado com Deus. Uhum. Não é só naquele momento que se você voltou para um culto, não é só no momento que você se voltou para um devocional. Uhum. É no momento que no meio do trabalho você percebe que uma pessoa está triste e aí você vai dar uma palavra. E são pequenas coisas que vão mudando à medida que você vai se aproximando mais de Deus. E isso só você pedindo ao Senhor. Que até isso vem dele, né? Do Senhor, eu preciso e eu quero me tornar mais sensível a Ti. Eu preciso e eu quero ter discernimento. Porque tem muito disso, né? Da gente querer ser a pessoa que é movida por Deus. Uhum. Principalmente na parte no que eu preciso abandonar. Porque às vezes a gente tem, os meninos costumam usar, que é pecado de estimação, né? A gente tem um pecado de estimação que a gente simplesmente não quer abrir mão. Tem uma série de roteiros que eu escrevi, Pecados Intocáveis. Tem um livro. E aí, automaticamente, o quanto você está realmente disposto a se aproximar de Deus. Uhum. O quanto você está buscando isso. Você quer ver mesmo que se você está buscando se aproximar de Deus, você está buscando se olhar no espelho e olhar de tudo que é ruim em você. E essa é uma parte difícil. A gente reconhecer tudo que a gente precisa mudar. Bem, caminhando para o fim, eu percebo que a Bíblia está cheia de conselhos, né? Não construa sua casa na areia, não confie no seu próprio entendimento, não confie nas riquezas e tal. E para mim um conselho hoje prático você não precisa ser obstinado assim para o mal, né? E ficar cego com isso. Você tem a oportunidade de dar a meia volta. A gente não precisa fazer como Pedro. A gente pode parar agora, ouvir o Senhor dizendo, a gente está lá, nunca ou sempre. E Jesus está assim, não fala isso não, para agora. Né? Então, a gente tem essa oportunidade, eu não preciso chorar amargamente, como Pedro chorou. Eu não preciso disso. O texto está aqui para isso. Então, qual é a lição mais prática que você poderia deixar para as pessoas? O que elas deveriam fazer
partir desse exato momento. Pergunta difícil. Ela está respirando que isso aqui não está no roteiro não, irmão. Eu acho que, como lição prática, essa última parte que eu falei de literalmente se colocar diante de Deus sem filtros, né? Sem capas, sem a percepção de que você precisa esconder seus defeitos, se colocar diante de Deus de uma forma muito sincera. Eu ainda não sei fazer isso, eu ainda não consigo fazer isso, eu ainda não consigo abandonar aquilo. Se colocar diante de Deus não com aquela percepção do eu sou crente, mas se colocar diante de Deus com a percepção do eu sou pecador. E eu preciso muito estar mais perto de Ti. E se eu ainda não tenho esse desejo, coloque esse desejo em mim. Porque não tem outra forma. É Ele quem vai colocando e fazendo isso crescer dentro da gente. É um bom conselho prático. Faço das suas palavras as minhas. Muito bem. Chegamos a um fim de mais uma Academia da Alma, né? Então nós vamos orar agora. Cíntia, pode orar para nós? Pai, Senhor, muito obrigada por mais uma oportunidade de estar aqui, por mais uma vez nós podermos falar do que é te servir, do que é estar em Tua presença. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem usado esses momentos para tocar os nossos corações, para nos ensinar, para nos exortar, Pai. Tem muitos momentos em que a gente pode se pegar nessa posição, nessa situação de não enxergarmos que estamos nos distanciando de Ti, Senhor. Verdade. Mas que o Senhor possa ser sempre o nosso alerta. Que o Senhor possa sinalizar para nós de forma clara do quanto nós precisamos de Ti e do que nós precisamos mudar, Senhor, para que sejamos mais parecidos contigo, Pai. Sim, sim. Que o nosso coração possa estar aberto, Senhor, à Tua voz, ao Teu mandar, e que nós venhamos a ter discernimento, Pai, em todas as coisas da nossa vida, Pai. Que nós venhamos a ser, de fato, uma igreja que Te busca, uma igreja que é usada por Ti, Senhor. Porque nós incessantemente Te buscamos, Pai. É o que eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, boa noite. Até semana que vem. Até a próxima Academia da Alma. Boa noite. Deus te abençoe.